Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Encontro com os bispos é um momento durante o dia quando teremos oportunidade de ouvir alguma meditação, algumas palavras que os bispos, somos nós, bispos auxiliares aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro, queremos dirigir ao povo de Deus dessa arquidiocese. E eu resolvi convidar as pessoas que possam fazer as perguntas, trazer alguns questionamentos, para que a minha palavra possa ir ao encontro daquilo que talvez pode ser esclarecido. Então, está comigo aqui o Marcos e o João. Por favor, se apresentem. Meu nome é Marcos Rocha, eu sou da paróquia Nossa Senhora da Conceição, em São Vítor. Padre Nivaldo é o pároco, também temos lá o Padre Pedro ajudando. E nós somos aqui da equipe revistacatólica.com, que evangeliza pela internet desde 1999. www.revistacatólica.com. A partir de 2015, 2017, mais ou menos, nós estamos com vídeos no YouTube. Quantos seguidores já tem a Revista Temos Católica? no momento 60 mil. Então, um pouquinho mais. Estamos caminhando para evangelizar, porque é a missão de todo cristão, levar o evangelho. Perfeito. E o João? Eu sou o João Daniel também, participo com o Marcos desde a Escola Mater Ecclesiae, que a gente começou a nossa caminhada, também com programas no canal, nosso canal no YouTube, e tentamos fazer a nossa parte como católicos, né? Muito bom, muito bem-vindos, então. E temos aqui hoje algum tema que vocês gostariam de abordar, aprofundar? Então, Tiago, nós estamos vivendo a Semana da Páscoa, Celebramos ontem a Páscoa do Senhor e vivemos a semana intensa da Semana Santa, com tantos momentos impactantes, tantos momentos fortes da nossa fé, nas nossas leituras, que enche nosso coração de alegria, de esperança, principalmente nesse momento que a gente vive, de tanta confusão por causa dessas doenças que estão no nosso meio, E eu trouxe uma pergunta aqui que é a seguinte: em qual momento do Evangelho nós podemos olhar para o Evangelho e ver em que palavras ou atitudes de Jesus traduz melhor para nós a teologia da cruz? Sim, um tema da Semana Santa, mas hoje como olhar feliz da ressurreição de Cristo, Então, é interessante até dizer isso, tem a ver com o questionamento, que a teologia da cruz tem tudo a ver com a ressurreição, Ela vai desembocar na ressurreição. Claro, claro. Nosso olhar hoje à cruz é muito diferente do que o olhar dos próprios discípulos. Temos que ver a nossa vantagem. Nós sabemos que Jesus também ressuscitou. Então, para nós este olhar é diferente. Não que é mais leve, mas mais compreendido, Que tanto a cruz tinha seu sentido como a ressurreição também dentro dessa grande obra que Jesus realizou. Pensando sobre a própria teologia da cruz, claro que pode-se apontar vários momentos, E eu acredito que a primeira coisa que me aqui vem no compreendimento da cruz é aquilo, pelo menos esse é o meu olhar, de uma maneira prática, o que vem para o encontro da minha vida, na qual eu posso ter uma cruz. Porque se vamos falar sobre a cruz numa teoria, claro, podemos fazer grande e bonito discurso, mas eu acredito que é muito mais interessante a gente olhar o nosso encontro com a cruz. E o que aqui lembro, as palavras que para mim são muito marcantes, e eu acredito são palavras que hoje em dia são deixadas muito de lado, é quando Jesus fala: quem quer ser meu discípulo, o que tem que fazer? Tome sua cruz e me siga. Exatamente, ainda tem mais uma coisa. Renunciar a sua vida. Isso, renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. São os 3 dicas que ele está dando para os seus discípulos. Eu falo que essas palavras de Jesus são deixadas pouco de lado, porque eu acredito, pelo menos para mim, parece que é
um dos momentos mais complicados a ser acolhido Por nós por cristãos, nós, né? nós cristãos. Se vamos perguntar a qualquer cristão, você se considera discípulo de Jesus? Aqueles que dizem, sou crente e tudo mais, você se considera discípulo de Jesus? Eu acho que 100% vai dizer é claro, mas perguntando, mas você vive isto? Renuncia a si mesmo, toma a sua cruz e segue os passos de Jesus? Aí provavelmente a resposta seria, também eu não sou assim, não precisa ser tal extremo, né? Tal eu sou, mas não tudo isso. Mas parece que Jesus colocou claramente a condição para ser discípulo de Jesus. E é interessante que quando a gente pensa em renunciar à vida, me vem à memória o próprio resumo dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dentro dessa questão de renunciar à vida pelo próximo, renunciar à vida aos nossos desejos, podemos dizer assim, entra também a questão do amor misericordioso, que devemos praticar para com o próximo, né? Sim, sim. E que a Divina Misericórdia acaba sendo um exemplo máximo, né, para nós. Claro. Mas eu penso assim, antes de gente olhar ao próximo, precisa resolver alguma coisa dentro de si mesmo. Esse renunciar não pode ser feito pensando no próximo. Sim. É um ato no qual o ser humano precisa, antes de ver o próximo, ver a si mesmo na sua própria relação com Deus. Quem sou eu? Porque se o ser humano coloca a si mesmo no centro da sua existência, da sua vida, o que ele faz? Tudo começa a usar para o seu bem próprio. E aí o ser humano, desta maneira, se perde. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas está em primeiro lugar, né? Sim, e sim. ao próximo como assim mesmo, e depois. Exatamente. Ainda no meio disso é uma necessidade de amar a si mesmo. Amando Deus, Sim. querendo amar o próximo, ainda eu tenho que amar a mim mesmo para poder amar o próximo como a si mesmo, né? Então, aqui a gente percebe, o ser humano precisa se resolver com si mesmo, colocar Deus no centro. Aquilo que nós falamos nos 2 programas passados, né? Que o ser humano, quando ele, na liberdade, acha que pode ir atrás daquilo que o atrai, como se fosse colocando a própria vontade no centro da sua vida, ele se perde. Então, o ser humano precisa se definir o que vai ficar no centro de toda a existência. Vou ser eu? Como se fosse, o que é mais importante para mim? Se eu sou eu mesmo, aí a gente não consegue renunciar a si mesmo. Esse renunciar a si mesmo poderia ser vencer-se a si mesmo. Também, mas que eu quero dizer, renunciar a si mesmo quer dizer colocar no centro da nossa vida, em primeiro lugar, Deus. E foi o que nós comentamos nos programas anteriores, né? Jesus veio aqui para fazer a vontade do Pai. Exatamente. Nesse aspecto, pedagogicamente ensinando para nós, ele renunciou à sua vida. Exatamente. Porque desta maneira nós compreendemos qual vontade eu quero então cumprir na minha vida. Quais decisões eu vou escolher na minha vida? Quais? Aquelas que são minhas ou aquelas que são de Deus? E onde ocorre este drama de ser humano ter problema de abrir mão de si mesmo? Parece que uma coisa é contra nós. Se eu vou abrir a mim mesmo, Eu estou perdendo. eu estou me perdendo. E Jesus falava também sobre isso. Aquele que quer salvar a sua vida, Perdê-la. vai. Inclusive está exatamente em Mateus 16, se eu não me engano, está logo depois dessa passagem que o senhor mencionou, né, que a gente tem que renunciar à vida, tomar a nossa cruz e segui-lo. Ele nos versículos posteriores ele fala exatamente isso. Exatamente, ele explica isso. Por quê? Porque o ser humano, ele
precisa abrir mão de si mesmo. E quando isso é possível? Quando confia em próprio Deus. Eu só posso abrir, porque normalmente, pensando assim, se eu vou abrir a mão de mim mesmo, quer dizer que eu vou sumir ou desaparecer, tudo que eu sou não vai existir mais. Suprimido, né? Não. Aqui é exatamente para abrir mão de si mesmo, para colocar o próprio Deus na confiança nele. Ou seja, eu não quero mais confiar a mim mesmo. Eu quero confiar em próprio Deus. Então, toda a minha vida, todo o meu futuro, toda a minha existência, ela vai ser como se fosse gerida, gerenciada por próprio Deus. Então o que o senhor está falando é exatamente, eu poderia entender da seguinte forma. Então, toda relação pessoal, ela acontece, eu poderia pensar assim, que a minha relação, na verdade, em primeiro lugar, ela vai acontecer com Deus, não com o meu próximo. Mas assim, a própria relação com o meu próximo, antes de acontecer com o meu próximo, tem que acontecer entre eu e Deus. Exatamente. Vai ser sempre entre eu e Deus, primeiro. Primeiro passo, aonde a gente se define, e podemos dizer, próprio Deus já mostrou isso. O que nós falamos na semana passada sobre a encarnação também, do Filho de Deus. Ele abriu mão da sua divindade, se tornando o verdadeiro homem. Ele estava neste mundo, na condição do verdadeiro homem. Então, como se fosse, ele se isentou de tudo que é divino. Ele não tinha nenhuma ajuda na hora da cruz. Eu vou passar por esta cruz, apertando o botão, não sentir nada. Com Deus eu teria possibilidade de fazer isso. Não. Ele exatamente, para se encarnar, ele abriu mão, vamos dizer, de todos os benefícios da sua divindade, para cumprir a vontade do Pai. E realmente assumir a nossa natureza humana. Para cumprir a vontade do Pai. Por causa disso ele fala para nós, façam o que eu fiz e vai dar certo. Abre mão de si mesmo, não tenha medo. Confia em mim. E tudo vai dar certo. E aí ele fala, quer ser meu discípulo, quer dizer, alguém como eu, abre mão de si mesmo, como eu abri, toma a sua cruz. O que significa? Que isso é uma cruz. Isso é um desafio. Quando ainda nós compreendemos que amor é se doar por outros, às vezes eu compreendo que tenho necessidade de colocar também meu próximo no centro da minha vida. Para amar não significa, quer dizer, quando queremos amar, não significa que só queremos viver coisas maravilhosas românticas. Amar, aquele amor para valer, é aquele amor no qual eu me dedico ao outro. Eu não vejo meu benefício. Eu quero fazer o bem dos outros, do outro, que é meu, por exemplo, filho. Isso nessa relação entre pai e filho fica muito claro, né? Às vezes as pessoas que não têm dom da paternidade estranham. Como assim? Você está abrindo mão de tudo, da sua carreira, do dinheiro, da possibilidade de fazer tantas coisas? Porque eu acho que eles não têm o dom da vocação para o pai, para ser mãe. Então eles não são capazes de compreender que alguém pode se doar totalmente ao seu filho, aos seus filhos, totalmente, quer dizer, abrindo mão dos seus próprios projetos e ser feliz. Sim. Mas é uma cruz. Isso não tem dúvida. Isso é uma cruz, é uma dificuldade, né? Mas Jesus fala, terminando, e siga-me, quer dizer, ele já traçou o caminho para ser seguido. Como fazer isso? Como conseguir isso? Exatamente colocando em prática as dicas que Jesus deixou conosco. E assim a gente consegue compreender que a própria cruz, ela é ao nosso favor. Sim. Ela purifica o nosso amor. A cruz, ela questiona nosso amor, exige para que esse amor cresça e se torne cada vez mais perfeito. Sem a cruz, amor fácil não leva para nada. E também, dentro dessa dinâmica, nos revela exatamente porque Deus nos criou para Ele, né? A nossa existência só é completa em Deus. E quando o Senhor fala em confiar em Deus,
Eu lembro muito bem de Santa Faustina. Santa Faustina recebe a revelação particular de Jesus misericordioso, e Jesus diz para ela, né, que a confiança é um vaso onde ele pode depositar as suas graças em nossas vidas. Ou seja, se a gente realmente renunciar a nossa vida, nos entregarmos a Deus, confiarmos em Deus, tudo vai dar certo, né? Dentro desse crescimento, dessa busca pela santidade e pela salvação. Tem um link completo aí entre renunciar à vida, confiar e realmente seguir Jesus e o próprio Deus, né? Santíssima Trindade, e encontrar o sentido da nossa existência permanecendo em Deus. Né? A frase, né, mais conhecida de toda essa história da Divina Misericórdia é aquela que a gente tem no quadro do Jesus Misericordioso. Qual é? Exatamente. Jesus, eu confio em vós. Eu confio em vós. Exatamente. Eu confio em vós quer dizer que eu confio em vós, quer dizer, coloco nas suas mãos toda a minha existência, as minhas decisões, mas também as minhas fraquezas. E que vai dar certo. Vai dar certo, porque é o único que consegue dominar aquilo que nós não dominamos e passar por cima daquilo que nós sozinhos não somos capazes de passar. E nos preencher totalmente. Exatamente. Então, confiar em Deus, na verdade, é a única lógica e boa opção que existe para nós. Então, que nós possamos exatamente desta maneira olhar a nossa vida, né? Que a cruz, por mais que ela faz parte da nossa existência, ela não precisa ser vista como uma condenação ao sofrimento, ao mal sem sentido. Nós somos capazes de dar sentido à cruz. Jesus nos ensinou como fazer isso. E nós podemos exatamente, guiados por Ele, fazer da nossa vida toda essa doação, sabendo que lá na frente existe uma solução preparada por aquele que nos ama. Plenamente, completamente, que é próprio Deus. Basta se jogar nos braços de Deus misericordioso e Ele já resolve tudo. Mas esse passo é nosso, na base da nossa liberdade. Só que nós podemos fazer isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.